barca assim. Só que é a internet. E público. Todo mundo pode ir lá e quiser utilizar. Bom, pessoal, vamos lá começar? Vamos. Bom, o que eu temia que acontecesse normalmente na classe está começando a acontecer, né? A gente está começando a ter muito menos pessoas, né? Então cabe a nós, que somos os alunos, conversar com um colega que é da classe e chamar. Porque você não veio, não perde não, certo? Porque a gente teve muita gente no primeiro dia e aí só foi diminuindo. E normalmente é assim mesmo, mas quanto mais a gente puder evitar, melhor. E uma das formas da gente evitar é a gente convidar, né? O nosso colega, o nosso irmão, certo? Então vamos fazer esse trabalho durante a semana e durante o culto de hoje, inclusive. Vamos cobrar o colega, né, do jeito certo. Beleza? Muito bem, então vamos orar? Vamos lá. Obrigado, Senhor, pela manhã de hoje, pelo domingo de hoje, pelo dia que nós estamos aqui na sua casa para conhecer do Senhor, para aprender da sua palavra, para aprender do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor conduza as classes e que o Senhor aceite o culto que prestaremos ao Senhor logo mais. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. É o seguinte, ninguém aqui na sala sabe mexer no data show para arrumar não, né? Ele tem um mecanismo, ele tem um recurso chamado trapézio, eu acho, que ajeita isso aí. Sabe o que eu fazia? Se alguém souber, me ajuda. Não, o calço não funciona, entendeu? Vou mostrar. A questão, ele foi feito para funcionar em linha reta. Mas aí eu tenho que ter uma extensão, aí a mesa um pouco mais ligada. Vou ajeitando aos poucos. No ano. Ele já ficou reto, né? Posição na lateral, porque ele ficou diminuído na lateral. Fica bom. Eu acho que o posicionamento aqui. Ah, o Mário, né? Foi o primeiro dizendo, é porque ele sabe mexer. Quando ele criança, eles aprendem, então. Poderia ir sem. Vamos então? Bom, é o seguinte. Vamos começar fazendo a revisão. Vamos começar fazendo a revisão da aula anterior. Na aula anterior a gente teve na primeira aula a gente teve a plenitude do tempo, né? Como que o mundo estava preparado para a vinda de Cristo. E a gente falou da primeira geração de discípulos, que é a geração dos apóstolos de Cristo, que eles estavam no próprio ministério de Cristo ou imediatamente depois, né? Em outras palavras, até o primeiro século. Lembrando que o primeiro século vai até 100, né? de 1 a 100. A segunda geração foi a que a gente viu na aula passada, chamada de pais apostólicos. São aqueles discípulos dos apóstolos, né? Que deram continuidade às igrejas que já estavam sendo fundadas. Eu vi uma imagem essa semana de um mapa, de uma sequência de mapas. São 3 mapas. E mostra o Mediterrâneo, todo em branco, assim, com os nomes dos lugares, e mostra pontinhos pretos, onde já havia igreja em determinada época a partir do primeiro século. E é legal como que você vai vendo aumentando assim, os pontinhos, né? Tem uma quantidade de pontinhos até 100, uma outra quantidade de 300 e obviamente uma outra quantidade de 400. Então aumentou muito rapidamente o número de igrejas, muito rapidamente, né? Sempre lembrando que quando se fala que aumentou o número de igrejas, nenhuma delas parece com a nossa. Essa forma de plantar igrejas que a gente usa hoje em dia não era a mesma forma de antigamente, né? Eu só lembrando isso, mas considerava-se cada um daqueles pontos ali como uma igreja. Tanto é que tanto os apóstolos quanto a segunda geração dos pais da igreja, os pais apostólicos, quer dizer, eles enviavam cartas para essas igrejas, cartas de orientação, né, de exortação, né? Certo? Então foi o que a gente viu no ano passado, foi a segunda geração de discípulos, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, o Didaquê e assim por diante, né? Beleza? Então hoje a nossa aula é essa aqui, ó, a defesa da fé, inimigos externos. Lá no livro, o capítulo chama inimigos externos e internos. Mas aí hoje a gente vai ver externos e na próxima aula a gente vê os internos, certo?
Hoje o conteúdo é só da página 30, certo? O máximo que a gente vai fazer é mencionar alguma coisa do restante do capítulo, mas na próxima aula a gente segue nas outras. Na próxima aula a gente segue nas páginas da frente, né? 31, 32 e assim por diante. Professor, ainda com relação à plenitude dos tempos? Não, aí não. Aí não. Sim. Ainda com relação a esse tema, que é um tema que chama atenção, também a segunda vinda de Cristo vai acontecer na plenitude dos tempos. Sei não, você que está dizendo. Não, sim. Todo um ambiente. Como foi Entendi. construído um ambiente. É exatamente essa a ideia. Porque a gente geográfico, físico para aquela época, está construindo um ambiente político e espiritual. Sim, e outra coisa também, a questão do evangelismo, né? Porque tem aquela famosa máxima bíblica de que enquanto todos os povos não ouvirem de Jesus, ele não voltará. Então, nesse momento, será a plenitude do tempo de novo, eu acho. Ótima colocação. Queria fazer um comentário antes que eu tinha esquecido, mas eu vou fazer agora, antes de começar aqui a introdução. Eu fiz hoje, para a gente tomar aqui, um café, que é um café especial, diferente. E eu preciso falar sobre esse café. Esse café aqui, aliás, eu vou colocar aqui para vocês, ó, para vocês olharem. Esse café é o café. Acho que o Alfredo conhece. Dois, Alfredo, por favor. Foi não. Ó, esse café é um café unique. É um café que foi pensado, projetado, produzido, a empresa também, né? Essa empresa toda foi construída, é uma empresa com fins lucrativos e tal, mas toda ela foi construída em cima da perspectiva missionária. Existe um conceito missionário chamado BAM, B-A-M, que é Business as Mission. Não sei como é que em português eles estão traduzindo isso, mas Business as Mission é um conceito em que você é um empreendedor, mas você tem assim, você não é um empreendedor missionário, você é um missionário empreendedor, ou seja, o seu projeto inicial, principal é ser missionário, fazer missões, e você utiliza a sua empresa, nesse caso, para fazer missões. Essa daqui especificamente é uma empresa que foi criada e é produzida para ser vendida em qualquer lugar, para ser exportada especificamente para países da Ásia, com a intenção de que o lucro, ou enfim, qualquer parte subsequente do lucro, seja para financiamento de missões, tá certo? Então tem aqui, ó, existe um PAN, que é um programa de adoção missionária, que é o PAN Café. Então esse PAN Café funciona da seguinte forma: na adesão do PAN Café, você contribui com a plantação de igrejas e mentoria de líderes aqui no Brasil e entre os povos não alcançados da Ásia, que são cerca de 60 missionários locais e 10 famílias missionárias brasileiras. E aí, se você fizer esse valor, por exemplo, nesse valor aqui, R$12,99, você recebe uma máquina Nespresso, que é essa aqui na foto no canto, durante 12 meses, 30 cápsulas de café prêmio por mês. 30 cápsulas por mês, pagando 12 parcelas de R$99. Certo? Isso é uma jogada inteligente, porque você não apenas está recebendo o material, o produto, né, que você está comprando. Mas quem gerencia essa empresa? Então, por que eu não falei até agora? Porque eu não sei. O que eu sei é que... Ele sabe a origem do café que eu vou beber. Não, a origem do café é a seguinte: a empresa é uma empresa de café, tá? É uma empresa séria, grande, com fins lucrativos. Então ela tem todo o cuidado de qualidade, tanto na seleção dos grãos, na contratação dos grãos, na compra, quanto no beneficiamento do café inteiro. Certo? Isso aí é idôneo. Inclusive a própria embalagem traz qual o tipo de café, de onde eles vêm. Por exemplo, esse aqui é uma variedade Catucaí amarelo, que vem da fazenda de São Gabriel, no Cerrado Mineiro. Né? Tem a altitude do café, é um café gourmet, ou seja, quando você vai no mercado e compra um café gourmet, tem toda aquela informação que o café do sítio não tem, porque não é o foco. Esse aqui é um café nesse sentido, certo? A torra é média, vai ter torra escura, o grão aqui está moído, você pode comprar em grão, enfim. Não conseguimos. Então é isso. Mas eu sei o seguinte, para a sua pergunta, a questão é: quem negocia e quem age diretamente no aspecto missionário é a agência Conectar,
Nós sabemos muito bem que o irmão Rodrigo Tinoco aqui da nossa igreja, com a família dele, essa família Tinoco, né? É a família que idealizou e que direciona, né, dirige essa agência Conectar, com o irmão Leandro Tinoco lá em Goiânia. Então, todo o procedimento do aspecto estritamente missionário, a empresa não é deles, mas o procedimento missionário é todo feito pela Conectar através dos irmãos Rodrigo e Léo Tinoco, certo? Aqui na nossa igreja, o Rodrigo ele tem menos afinidade com esse projeto especificamente do que o pastor Vitor. Na nossa igreja, o pastor Vitor é que está encabeçando esse projeto, certo? Então, qualquer coisa que precisar, tem esses dados aqui que depois eu passo. Mas também, aqui é o contato com a Conectar. Se você quiser mais informação sobre o café, tem o site, né, do café, que é unique.com.br, e no próprio site da Conectar tem uma informação do projeto. Porque tem muita gente que usa, né, a palavra de Deus para benefício próprio. Sim. A gente sabe que às vezes podem ser raras no café para a gente viver. Então, quando eu perguntei a respeito do café, foi nesse sentido, tá? Não, a procedência do café. O projeto do Rodrigo é idôneo, mas quando eu perguntei sobre o café, isso foi nesse sentido. É possível descobrir isso de uma outra forma que não seja através de mim aqui, mas eu tenho certeza absoluta que é possível descobrir a procedência do café e assim por diante. A gente pode fazer uma excursão aqui na nossa igreja para a gente seguir, para a gente fazer uma viagem lá para as fazendas de São Gabriel, para onde a gente espera. Agora é a segunda, no domingo à noite a gente vai na igreja ortodoxa, tá? Ah, pois é, tem essa também. Não esqueça, agora do café. Ah, já estão duas. Né? Não esqueça. Beleza, vamos lá, pessoal, sem perder mais tempo. Então, a gente tem hoje a defesa da fé e os inimigos internos. Hoje é o externo ou interno? Por que lá? É o externo, né? É que eu vou falar uma coisa daqui a pouco sobre essa questão de interno e externo e dar uma certa variada, assim, tipo, às vezes você pensa que ele é interno, mas ele tem aspectos externos também, então por isso que eu perguntei se eu tinha colocado no título o externo. Então vamos lá, em primeiro lugar, eu separei umas características iniciais aqui na introdução, e entre essas características eu tenho o seguinte: a importância da defesa da fé. Existe um nome, até aqui já, que é o nome de um ramo da teologia que cuida, que trata da defesa da fé, estritamente com esse propósito. A gente chama de pré-evangelístico. Não é evangelístico no sentido de que eu prego o evangelho e falo de Jesus. Por que não? Porque para eu falar sobre Jesus com uma pessoa, essa pessoa tem que, no mínimo, aceitar essa conversa como fazendo sentido. Se uma pessoa não crê, por exemplo, na transcendência, ou acredita que tudo que existe está aqui no cosmos, é matéria, essa pessoa você não vai ter uma boa conversa com ela sobre Cristo, sobre Deus, sobre vida eterna, porque ela não tem na mente dela uma percepção da transcendência. Nesse caso, a gente usa o que a gente chama de pré-evangelismo. Então, antes de evangelizar o amigo lá do trabalho, falar para ele sobre Jesus, falar para ele como Jesus transformou minha vida, eu chego para ele para falar isso e ele fala: pô, você está louco, rapaz? Nem existe céu e inferno. Que Deus o quê? Essa Bíblia aí, 1000 cópias aí feitas sei lá por quem. Então, todo tipo de acusação que for feita contra a igreja, existe resposta. Eu sempre falava isso no ano passado na classe de apologética cristã para os meus alunos o seguinte: não há acusação que tenha sido feita contra a igreja ou que hoje é feita contra a igreja para a qual não haja resposta. Para todas as acusações há uma resposta. Graças a Deus, o fato de a gente estar jogando no time que está ganhando, né, que é o time de Deus, faz com que a gente esteja do lado da verdade. Então as nossas respostas não são só meras respostas. Essa tradição da apologética cristã, que eu estou falando agora, que existe até hoje, e hoje hoje ela tem um nível intelectual, filosófico, histórico altíssimo. Essa tradição começa exatamente aqui, no segundo século. Essa tradição começa dentro de uma perspectiva que eu falei para vocês na aula passada, que é a seguinte: você, no segundo século, nos primeiros 50 anos do segundo século, de 95 até 150, não havia necessidade, foi a resposta que o irmão Oridaldo e a irmã Jane deu aqui na aula passada. Não havia necessidade, não havia demanda teológica ou doutrinária para que alguém falasse sobre teologia e doutrina.
Se não havia demanda, não se faz. Na nossa igreja, por exemplo, o pastor seleciona as mensagens que ele vai pregar para a gente dentro das demandas que a nossa igreja tem, sejam elas quais forem, certo? A gente não está falando aqui de problemas que não fazem parte da nossa igreja, porque não faz sentido. Então, nesse sentido, começaram a aparecer questionamentos de ordem teológica, de ordem doutrinária e também de ordem cultural, certo? E aí, nesta medida, levantam-se, ou o Espírito Santo levanta irmãos que vão ser os primeiros apologistas, aqueles que vão responder a esses questionamentos. Então, vocês entenderam qual é o contexto? Só para revisar e passar para frente. Por que aparece agora um novo momento, uma nova geração, uma nova perspectiva da fé cristã? Essa perspectiva da apologética, ou da defesa da fé. É porque, aliás, tem um detalhe que eu acho interessante. Só acontece defesa quando acontece ataque, né? Se eu estou sendo atacado, eu crio uma defesa. Se eu não estou sendo atacado, eu não tenho defesa. Então a defesa passa a aparecer a partir do momento que o ataque passa a aparecer. De cerca de Jesus Cristo, de Jesus Cristo até cerca de 150, ou seja, mais ou menos 120 anos, não houve demanda teológica. Houve demanda de conduta de vida, né? de eclesiologia, como é que vive como igreja. E a partir de agora passa a existir essa demanda. Então, talvez para melhorar essa compreensão, é como se você falasse uma coisa para ela e ela fosse falar para ele, e quando chegasse naquele já estava traduzido o primeiro assunto. Essa necessidade é decorrência disso. Também tem esse detalhe, né? Porque à medida que a propaganda, a dimensão ia chegando lá, teria que haver um aduzinamento para que isso não se perdesse. Sem dúvida, ótimo. E tem uma resposta, inclusive, para essa, tem uma razão para essa causa que você está colocando. E é assim, o Evangelho cresce num amálgama de culturas ao redor do Mediterrâneo. E essas pessoas que se convertem, elas não abandonam imediatamente as suas culturas e suas práticas. Pelo contrário, elas trazem, hoje em dia é um pouco diferente, porque hoje em dia existe uma percepção. Por exemplo, você tem uma pessoa que você conhece, eu por exemplo, tenho essa experiência pessoal. A minha conversão, ela exigiu que eu abandonasse, se não tudo, mas praticamente quase todas as práticas que eu tinha antes, e não apenas isso, os ambientes que eu visitava, que eu frequentava, as pessoas com quem eu andava, né? Então a minha conversão foi aquela de deixar tudo, sabe aquela conversão de jogar os discos de heavy metal fora? Pois é, só isso que eu não fiz, não o resto eu fiz. Só os discos de heavy metal que até hoje eu uso. Só não tenho mais disco porque agora é streaming, né? Spotify. Certo? O último do segundo tá ótimo. Não, mas ele era outro. Eu pouco era desses problemas. Eu tentei durante um tempo convencer ela de que aquilo era música de verdade, mas ela não quis, aí eu poupei agora. Deixa. Bom, então, a gente tem então a importância da apologética cristã ou da defesa da fé, é inegável. Aliás, eu posso dizer uma coisa para vocês? Eu não sei como que eu vou dizer isso de maneira que eu não sei como que eu vou dizer isso de maneira que vocês não pensem que eu estou definindo toda a igreja em apenas um aspecto, porque não é isso que eu quero fazer. Mas eu penso que, se a gente está aprendendo aqui hoje, que a partir de cerca de 150 depois de Cristo, começa uma nova demanda social, e a gente precisa, como igreja, responder essa demanda, então hoje nós vivemos uma fase semelhante. A partir da década de 60 do ano passado, com a chamada liberação cultural, aqueles movimentos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, as revoluções universitárias da França, em maio de 68, aqui no Brasil reverberou também, porque já estávamos dentro do período do regime militar e algumas pessoas eram contra o regime. Então, todos esses movimentos deram corpo, deram materialização àquilo que a gente chama de pós-modernismo. O pós-modernismo é um problema grave. Eu separei 3 aulas para a gente falar de pós-modernismo. Grave. Eu acredito que seja o maior problema da humanidade hoje. Estou falando de uma perspectiva cristã. E a gente hoje não está conseguindo resolver o problema do pós-modernismo com base na nossa influência social, porque a gente não está levando em consideração o fato de que, para responder às demandas do pós-modernismo, a gente precisa se preparar. E a forma de se preparar é usando a apologética cristã.
Por isso que eu disse há um minuto atrás que eu não queria que vocês pensassem que todos os problemas da igreja do século XXI são resolvidos com a apologética, porque não foi isso que eu quis dizer. Afinal de contas, eu preciso evangelizar as pessoas, eu preciso fazer missões, a igreja precisa continuar mesmo, mas a igreja precisa acrescentar ao seu rol de preocupações globais o fato de que, quando a sociedade quer casar, por exemplo, um casal homoafetivo, a igreja não pode simplesmente dizer que é contra porque sempre foi contra. É preciso ter uma forma de não apenas responder de maneira convincente. Esse negócio de dizer que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo e que a gente não convence ninguém, tem certa limitação. Por quê? O Espírito Santo convence para conversão, para salvação. O Espírito Santo convence no aspecto espiritual. Agora, você já parou para pensar que se você quisesse evangelizar pessoas para ser Hare Krishna aqui no Brasil, seria muito difícil? Porque não faz sentido com a nossa cultura o aspecto do Hare Krishna. O Vitor e a Juliana vão com os filhos agora para a Índia, no ano que vem, e eles vão pregar numa cultura que não entende, da forma como a gente entende, monoteísmo. Não faz sentido, pessoal. Você sabe o que significa sentido? Você sabe o que é você chegar numa tribo indígena e dizer que o pajé dele não representa nenhum Deus, não tem. Sabe? É isso. Não faz sentido. É a mesma coisa chegar numa igreja como a nossa, e olha que nós somos politizados, né, em vários termos, chegar e dizer, deixa eu te falar, eu morri, tive uma experiência de quase morte, né, e uma coisa é certa, algum espírito lá me disse que não existe Deus nenhum. Você está perdendo seu tempo há 2000 anos. Não faz sentido para nós. Não faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido, por exemplo, para a cultura indiana, para onde vão o Vitor e Juliana, por isso é que eles são preparados para um evangelismo de forma diferente. O evangelismo que eles fazem lá não é o mesmo que a gente faz aqui na estrutural. Então a apologética cristã tem uma importância fundamental no tempo presente. E ela começa nesse período aqui. Então a gente está estudando a história da apologética hoje, mais ou menos, né? Então começa ali por volta de 150 com demandas sociais. Toda vez que alguém faz uma pergunta para um cristão, eu acho que o cristão deveria fazer duas coisas. Se ele sabe responder, ele deve responder. Se ele não sabe, ele deve pedir tempo. Eu não sei te dar essa resposta, mas eu faço questão de te dar essa resposta como membro do corpo de Cristo, porque eu acho que você merece a resposta para essa pergunta, mas eu não sei responder, então eu vou buscar a resposta e te encontro em uma semana, ou 2 ou um ano. Eu não acho que a gente deveria deixar o mundo tocar os seus negócios do jeito que quisesse, enquanto a gente toca os nossos. Porque a gente foi feito para ser sal e luz. Né? Então a apologética cristã, meus irmãos, para mim é fundamental no século XXI. Fundamental. E lá nas 3 últimas aulas, ou 2, se a gente atrasar alguma coisa, a gente vai ver sobre isso com características do tempo presente. Aqui a gente está vendo só a história da apologética, como que ela começa. Então a apologética como precursora de uma reflexão teológica e também respondendo a erros e a heresias. E quais são as características desses erros? Vamos lá. Os erros, eles tinham características, tinham procedência da filosofia grega, porque aí o que acontece? Bom dia, pastor. O que acontece? Eu tenho toda uma preparação intelectual que tem pelo menos 400 anos, 350 anos, na cultura grega, que quando o evangelho chega, ele chega adiante disso, em frente a isso, certo? E aí, no início, é interessante porque dá a impressão, quando você lê o Novo Testamento, dá a impressão de que Paulo não precisa utilizar nenhum instrumental da filosofia grega para avançar o seu evangelho. Essa é a impressão que dá. Então ele não está precisando da filosofia grega, muito pelo contrário. Quando ele chega no Areópago, por exemplo, ele fala o contrário, diz, o Deus desconhecido não é desconhecido, é conhecido, é o Deus de Israel. Então ele faz ao contrário. No entanto, nas próximas gerações, não na segunda, que a gente viu na aula passada, mas já na terceira geração acontece um fenômeno interessante. A filosofia grega começa a criar problemas para o evangelho, para o cristianismo. Mas aí tem 2 maneiras de responder a essa filosofia grega. Número 1, Tertuliano, por exemplo, é o nome mais famoso, que a gente vai ver aqui no livro, é o nome dele. Ele rejeita completamente a filosofia grega. Qualquer filosofia, aliás. Toda, rejeita totalmente. Mas obviamente que ele rejeita estudando ela para saber o que ela é. Ele estuda, entende para rejeitar. Tem uma frase famosa dele que é: o que tem a ver apenas com Jerusalém? Né? Ou seja, o que tem a ver a filosofia grega com o evangelho, né? Vamos dizer assim. Então ele estuda para rejeitar. E uma outra forma
é utilizando o instrumental da filosofia, e não precisa ser grega, qualquer filosofia, porque filosofia não tem nacionalidade. Filosofia é cosmovisão, filosofia é perspectiva, né, de realidade, então não tem nada a ver com o grego em si. É usar o instrumental da filosofia para avançar ou para beneficiar, vamos dizer assim, um discurso cristão, certo? A gente vai ver isso daqui a pouco também. Outra fonte de problema, de erro, né, que os apologistas começaram a ter que responder, tinha a ver com o judaísmo, mas essa não é nova, é antiga. Paulo já tratou disso, né, nas suas cartas. Paulo tratou disso, Paulo com Pedro especificamente, no concílio de Éfeso. Eu pedi na aula passada para a gente descobrir se aquele concílio era de Éfeso mesmo, a gente acabou não descobrindo ainda, mas aquele concílio que é mencionado em Atos, onde se decide, por exemplo, sobre a circuncisão. É o conceito de Jerusalém. Jerusalém. Eu vou confirmar isso também. Jerusalém, onde é definido a questão da circuncisão, né, que é definido que ela não faz mais parte da perspectiva cristã, não faz parte de forma nenhuma, nem porque havia algumas pessoas, alguns judaizantes, inclusive o epironismo tem essa característica característica judaizante, né? Havia judaizantes que diziam: aqueles que eram judeus e já foram circuncidados, ok, fiquem circuncidados. Quem se converter, sendo judeu, se converter ao Evangelho e não tiver sido circuncidado por alguma razão, tem que circuncidar. Quem vem de fora e não era judeu e é convertido, não precisa se circuncidar. Essa era uma posição. Outra posição: todo mundo tem que circuncidar. Quem já era judeu e já estava, ótimo. Quem não é, que chegou agora, também tem. E a posição de Paulo é: ninguém tem que circuncidar coisa nenhuma, e muito menos judeu que nasceu numa cultura judaica e cresceu aí, que por alguma razão não é circuncidado. Então, essas questões também vinham do judaísmo, certo? Então, havia erros que vinham do judaísmo também. Outra fonte de erro, e essa tem a ver com o que o irmão colocou agora há pouco, são as crenças orientais. O que você vai fazer com uma pessoa, por exemplo, que não apenas é politeísta, mas que tem um altar em casa e que o Deus do lar dele, aliás, a palavra lar, eu expliquei aqui uma vez, a palavra lar significa o Deus daquela família. Então, qual é o seu lar? Aqui hoje a gente chama de: eu sou devoto de fulano, então esse seria o meu? Meu? Padroeiro, não? Padroeiro. Então, é o meu padroeiro. Meu padroeiro é Santo Antônio. Então, Santo Antônio exige certos rituais. Então, eu faço porque. Devoto. Eu falei que eu sou devoto, mas eu queria saber de quem? Do meu padroeiro. Enfim, do santo. A palavra lar vem disso, porque aí você tem. O meu lar é, por exemplo, Santo Antônio. Essa é a ideia da palavra lar. Por isso que a palavra lar, hoje em dia, ela tem uma conotação de intimidade, né, de conforto, de se sentir em casa, vamos dizer assim. É por isso que a palavra lar tem essa conotação. E aí, essas crenças orientais traziam uma série de práticas culturais que as pessoas não viam uma necessidade muito clara de abandonar. E realmente não abandonavam todas. Só que uma coisa importante para vocês lembrarem: uma coisa é a prática, outra coisa é a razão dessa prática. Então, quando eu, por exemplo, acendo uma vela para Santo Antônio, eu não sei porque eu nunca fui católico, mas quando eu acendo uma vela para o santo, existe uma razão para isso. Quando você vai, por exemplo, no cemitério, hoje no Brasil eu também não sei, como eu não sou católico, eu nunca fui no cemitério de finados, mas na Grécia, quando você visitava o túmulo de alguém morto, você levava comida. Não sei se você já ouviu falar disso, mas eles construíam os túmulos com uma espécie de tubo que ligava do lado de fora até o morro lá embaixo para derramar leite, para alimentar o corpo. As pessoas enterravam as pessoas com cavalos, para elas usarem o cavalo na pós-vida, vamos dizer assim. O mais triste de tudo é que elas enterravam as pessoas, os senhores, com os seus escravos. Então, por exemplo, morreu o senhor, vamos enterrá-lo. Ótimo, então faz lá a tumba dele. Na hora de enterrar, separa lá 2 ou 3 escravos e mata eles para enterrar junto com o Senhor, para que eles sejam úteis ao Senhor na próxima vida. Então essas práticas, elas têm uma razão por trás. Deixar a prática já não é fácil, deixar a razão é mais difícil ainda. Então, por isso que as crenças orientais traziam uma série de implicações para o cristianismo. Porque, por exemplo, eu falo isso hoje em dia, em evangelismo, quando eu estou evangelizando alguém. A vida cristã, ela pode não ser
ela pode não ser esse terror que as pessoas pintam, tipo, você tem que abandonar tudo porque agora é só Cristo. Eu acho que é, tá? Eu acho que é isso. Jesus falou para abandonar todo mundo, Jesus falou para carregar a cruz, mas algumas pessoas não querem obedecer o Evangelho, né? Então, tipo assim, não. É o seguinte, toca a vida aí, né? Aceita Jesus como Salvador, confessa Ele como seu Senhor e toca a sua vida. O Espírito vai te conduzir a uma nova prática de vida. Claro que isso é verdade, certo? Mas isso, antigamente era quase impossível, porque como que eu digo isso para a pessoa? Muda suas práticas, à medida que o tempo vai passando, você vai mudando suas práticas. Então era muito complicado. Hoje imagina antigamente. Hoje é menos complicado, porque hoje tem toda uma lógica eclesiástica, teológica, doutrinária, cristã, que você vai apresentando e a pessoa, putz, faz sentido. É isso mesmo. Caramba, é mesmo. O que eu vou estar fazendo no bar, tomando cerveja e depois me converter? Então faz sentido hoje em dia. Naquela época nem tanto. Para que era uma outra fonte de problema, vamos dizer assim, né? Aí vinham as acusações. Olha, essa parte é interessante. Os cristãos, eles eram acusados de uma série de coisas. Vamos lá ver quais eram as acusações. Eles eram acusados de ateísmo. Qual é a razão de você acusar o cristão de ateísmo? É devido à recusa de culto ao imperador. Se você tem 10 deuses, num ambiente politeísta, né? Você tem 10 deuses numa região qualquer do Império Romano, quer dizer, do Mediterrâneo, o Império Romano vem, conquista essa região e impõe sobre você algumas regras novas, óbvio. Como, por exemplo, cobrança de imposto, como, por exemplo, não entregar aquela região para um outro inimigo, fidelidade, lealdade, né, ao Império. E uma delas é a questão religiosa. Você pode continuar com suas práticas religiosas à vontade, contanto que não dê problema, claro, à vontade. Mas você tem que acrescentar um Deus ao seu panteão. Esse Deus é o imperador. O imperador não era considerado exatamente como Deus, mas ele tinha que ser venerado como tal. Ninguém achava que ele ia fazer um milagre e resolver algum problema. Não era assim que ele era adorado. Mas ele tinha que ser cultuado. Mas a lógica do Império Romano era muito semelhante a uma lógica de convencimento para que a pessoa continue pagando imposto normalmente. A gente devolve o dízimo da igreja com toda a alegria do mundo, porque a gente sabe que ele é usado no reino do nosso Deus. Eu não devolvo dízimo na igreja do reino do Deus vizinho. Né? Eu não dou oferta nenhuma para eles. Se alguém me pede um dinheiro para abençoar uma religião que não prega o meu Deus, eu não vou dar esse dinheiro. Da mesma forma também a ideia de que você pode continuar com seus deuses, acrescenta o imperador, se não cultuar vai morrer, eu não quero morrer, eu vou cultuar. Que a diferença faz eu cultuar 10 deuses ou 11? Então eu entro com mais um Deus e sigo. Bom, e o cristão não faz isso. O cristão não adora ninguém senão o próprio Deus. O cristão não adora o imperador e nenhum outro Deus do panteão grego ou romano. Logo, o cristão é ateu. A palavra ateu significa aquele que não crê em Deus. Você crê no imperador como Deus? Não, então você é ateu. Certo? Mas é claro que essas acusações são fáceis de responder, tá? Mas elas acontecem. Outra acusação, canibalismo. Por quê? Qual é a razão dos cristãos naquela época serem acusados de canibalismo? É porque havia uma interpretação errada da ceia. A ceia é o corpo e o sangue de Cristo, certo? Durante muitos séculos na igreja houve uma dificuldade para descobrir o que é de fato esse sangue e esse corpo de Cristo. Tanto é que hoje em dia ainda existe, por exemplo, a perspectiva da transubstanciação, né? Então havia uma dificuldade grande. No entanto, a interpretação errada fazia com que eles, se você está dizendo para todo mundo, aqueles cristãos lá estão comendo a carne de um cara chamado Cristo, um cara chamado Jesus. Então eles são canibais. Faz todo sentido. É engraçado que no Brasil, hoje, se eu disser para você que eu estou comendo a carne de Cristo, ninguém vai achar que eu estou comendo a carne daquele Jesus lá que andou. E nenhum Jesus que está aqui na esquina. Peguei um Jesus lá na rua e botei na cozinha e comi a carne dele. Não. Por que não? Porque a gente tem um contexto em que esse Cristo é aquele Cristo de 2000 anos atrás. Como é que eu vou comer a carne dele? Né? Então essa é uma característica que também parte das acusações que vinham contra a igreja. E a pior de todas era o incesto, mas não apenas ele, a imoralidade sexual também. Porque olha só que interessante. Se eu disser no meu trabalho, por exemplo, que a Kellen é minha esposa, mas ela é minha irmã em Cristo, qual é o sentido disso? A palavra irmã é a palavra que é utilizada para o relacionamento que eu tenho ela como cristão. Eu e ela somos cristãos, filhos de Deus, portanto somos irmãos em Cristo. Mas se eu disser, por exemplo, num contexto como esse, tiver de mão dada, não, porque talvez nem tinha essa cultura, eu estou de mão dada com uma mulher, vou indo para o culto evangélico, cristão.
e essa mulher é minha esposa, e eu sou visto beijando ela, e ela agora é minha irmã também, aí é incesto. Então eu estou me relacionando sexualmente com a minha irmã. Não apenas isso, tá? Não é simples assim não. Existia uma prática de um beijo que acontecia, um beijo no rosto, que acontecia entre homens e mulheres no culto, como a gente faz aqui. No Brasil nós não damos beijo no rosto do homem, mas em algumas culturas ainda existe isso. Mas a gente dá um beijo no rosto da mulher, da irmã em Cristo ali. Se eu sou visto beijando, se usa a palavra beijo, eu estou beijando uma pessoa. Se eu estou beijando uma pessoa num lugar fechado, onde só entram os batizados, que é a chamada festa do amor, a palavra amor ali é ágape, não era eros. Então, é a festa do ágape. Mas aí o que acontece? A festa do ágape pode desdobrar na festa do eros na medida em que o homem beija a mulher, o homem beija todas as mulheres, o homem beija todos os homens e o homem beija até a própria mulher, a própria irmã. Tudo isso, pessoal, vai na cabeça das pessoas como uma confusão que passa para a rua como fofoca, vamos dizer assim, e essa fofoca, ela vai um incestuoso, ela vai um canibal, ela vai um, sei lá o quê, homossexual, qualquer coisa, um ateu, certo? Então essas acusações aconteciam e elas precisavam ser respondidas. Não só por isso, porque essas acusações, elas, em algumas vezes, redundavam também até na própria morte da pessoa, né? Ei, Mário, beleza? Redundavam na própria morte da pessoa, certo? Entendido, pessoal? O que vocês acharam até agora? Lá naquela hora que eu tomo alguma coisa, vocês têm que falar alguma coisa. Eu acho que nesse sentido aí acaba nos dias de hoje a dança dentro da igreja, né? Que algumas igrejas, na hora do cântico, dançam. E aí, lá quem não é, fala, mas que diferença faz? Eu já não vi isso na minha família. Vocês dançam Sim, do jeito? não dança lá na festa do carnaval, só dança na igreja, né? Sim. Na hora dos hinos, dos cânticos, né? Agora, olha só, isso aí a irmã Leona tem razão sobre isso. Mas hoje em dia, o contexto cultural, ele facilita para que você não seja nem acusado disso de forma vergonhosa, publicamente. Você também não vai ter que pagar por isso, muito menos sua própria vida. E não apenas isso, você pode simplesmente dizer, poxa, deixe de ser inocente. Vamos lá comigo ver qual é essa dança e depois eu vou com você na boate ver qual é a dança de vocês. Daí a gente conclui junto qualquer qual. Né? A pessoa nem vai confirmar nada. Né? Então a questão é, existem semelhanças como essa que você colocou, mas aí o contexto é que traz uma diferença de abordagem. Né? Certo? Bom, heresias de fora da igreja. Eu coloquei ali heresias de fora da igreja porque é o título que o livro coloca. Mas eu quero, durante a fala, dizer para vocês que ela não é essencialmente de fora da igreja. Certo? Ela tem elementos que vêm de fora, porque o gnosticismo não foi criado por causa do cristianismo e nem depois do cristianismo. O gnosticismo é criado, eu não gosto de falar a palavra criado, porque é pensado, vamos dizer assim, há pelo menos 100 anos antes de Cristo, tá certo? Então ele não nasce com o cristianismo. Como outras coisas, como o marcionismo, como o ebironismo. O ebironismo eu tenho que confirmar, mas o marcionismo com certeza nasce depois, porque nasce como um bispo não, ele seria bispo. Ele abre uma igreja para ele, depois daqui a pouco a gente chega nele lá. Então o gnosticismo é anterior, mas ele tem uma conotação cristã muito forte, certo? Então a gente tem essas heresias de fora da igreja, mas eu estou querendo chamar elas também de internas nessa medida aí. Ele está no mesmo nível daqueles grupos como os fariseus, os saduceus, aquela classe pensante da época, era um segmento pensante. Sim, mas lembrando que a diferença entre esses que você colocou é que esses eram eminentemente judeus e eram considerados como partidos em termos de é preciso ver a coisa assim, o outro não, mas é preciso ver assim. Não, mas a parte mais importante é o templo, a parte mais importante é a sinagoga. Então isso era, quando a gente fala partido fariseu, não tem nada a ver com os partidos nossos do tempo atual. A palavra partido tem a ver com parte, eu tomo parte num tipo de pensamento. Essa é mais ou menos a ideia. Mas tem uma diferença, porque bom, a gente vai ver aqui agora, você vai pegar. Quais são as características principais do gnosticismo e por que ele era um problema grave para a igreja? Então vamos lá. Por causa das características do gnosticismo é que nós temos os problemas causados por ele e que vão demandar uma resposta teológica. Essa é a lógica. Pegaram aí a lógica? O gnosticismo, que é anterior ao cristianismo, acontece dois fenômenos interessantes. Ou três, vamos dizer assim.
Gnósticos que se convertem ao cristianismo e levam para o cristianismo características do gnosticismo. Segunda característica, crentes que estudaram com mestres gnósticos e trazem características para cá. E a outra característica é que o gnóstico que não é cristão, mas que vê no cristianismo uma similaridade e começa a dizer que são coisas semelhantes, ou que eu sou um gnóstico cristão, ou que eles são uns cristãos gnósticos, um pouco semelhante com o espiritismo aqui no Brasil. Eu fiquei uma vez assustado, eu estou falando isso na época que eu me converti, porque eu não sabia nada de religião até me converter. Quando uma pessoa disse para mim que era cristã, que era espírita, eu não sei se ela falou primeiro que era cristã, ou se falou primeiro que era espírita, só sei que ela quis dizer que ela era cristã sendo espírita. E aí eu caí no queixo, porque eu falei, ué, mas eu nunca vi isso. Então aí eu tive que passar a entender para ver. Ou seja, é uma característica semelhante a essa, certo? Sou cristão, mas sou gnóstico. Ao contrário, sou gnóstico, mas sou cristão. Então vamos lá. E outra coisa, o gnosticismo não necessariamente rejeitava Jesus por completo, rejeitava aquilo que é fundamental. E a gente vai ver aqui. Então vamos lá. Uma das características mais importantes do gnosticismo é o que a gente chama de dualismo. Dualismo, todo mundo é dualista, de certa forma, né? Mas o dualismo que a gente está falando aqui é o seguinte: toda a matéria é má. Tudo que é matéria é mal. Certo? E tudo que é espírito é bom. Você só encontra coisa boa no espírito e não encontra nada bom na carne. Nada. É zero, tá, pessoal? Zero. Radical ao ponto de dizer que nada. Porque se você pensasse assim, poxa, mas Cristo encarnou num corpo material. E como Cristo é Deus, ele fez com que esse corpo, pelo menos esse, não fosse mal. Não. Cristo não encarnou, porque se ele tivesse encarnado, ele seria... Teria se contaminado, seria morto. Exatamente. Eu queria falar submetido. Se submetido ao poder do mal. E outra coisa, a matéria não é só má porque é chata, não. É má porque é do mal, porque é do espírito do mal. Certo? Então tem esse aspecto da dualidade. Certo? Outro aspecto... Deixa eu ver se... Pode tirar agora ali. Outro aspecto é a criação do universo como um acidente. A criação do universo não foi não foi algo deliberado de Deus. Deus não disse haja luz. Deus não criou o universo para nenhum propósito. Deus não criou o universo. Se ele não criou, ele também não criou nenhum propósito. O universo é um acidente. É um acidente porque seres superiores, não tão superior quanto o próprio Deus, mas seres superiores, na verdade é especificamente um ser que é a sabedoria, ou a Sofia, né, vamos dizer assim, que gera o universo, portanto tem a diferença entre criar e gerar, gera o universo, mas como uma espécie de... Sabe quando você tem, por exemplo, você tem uma criança no útero, e aí se essa criança nasce, ela nasce completa, ela nasce um ser humano, mas se ela é abortada por alguma razão, seja proposital, seja não, esse feto morto tem que ser jogado fora. Esse feto morto é morto. Então ele não tem, entre aspas, vamos dizer assim, ele não tem a mesma qualidade de um corpo vivo. Então, por isso que dizia-se que o universo era um aborto, vamos dizer assim, porque qualquer coisa que um Deus bom poderia ter criado não poderia ter sido de qualquer qualidade inferior. Segue-se, portanto, que seria um aborto, vamos dizer assim. É uma palavra só para a gente usar aqui. Certo? Um acidente. Então, por exemplo, a moça está grávida com 8 meses e perde o bebê. O que faz com o feto que está aqui dentro? Tem que tirar, expelir. Né? Esse feto que está aqui dentro, que veio desse aborto, como é que chama quando o aborto não é de propósito? Espontâneo. Quando vem de um aborto espontâneo, então esse feto, comparado a um ser humano que poderia nascer um mês depois completo e bom, vamos dizer assim, ele é mau, esse feto é mau. Então esse universo é esse feto mau, esse aborto espontâneo, porque não foi proposital, que nasceu. Louco, né? Maluco, né? Pois é. Era nesse contexto que se pregava o evangelho antigamente. É fácil pra gente hoje, né? Pra gente talvez seja. Pro Vitor e pra Juliana nem vai ser tão fácil assim. Bom, tá. Então a criação do universo como um acidente. Outra característica do gnosticismo é aquilo que a gente passou a chamar de docetismo. A palavra docetismo tem origem no grego, que dá uma ideia de fantasma, de espectro, né? E qual é a característica do docetismo? É que Jesus não tinha uma natureza corpórea.
A natureza de Jesus era incorpórea. Ele não estava num corpo material verdadeiro de fato. Como eu disse agora há pouco, porque senão ele teria se submetido ao poder do mal e teria no mínimo diminuído o seu poder. No mínimo. Para não ser perdido. Então, Jesus pode até ter sido visto pelas pessoas. Mas aquilo era só uma imagem que Jesus projetou na mente das pessoas, ou no olho das pessoas, para que ele fosse visto. Porque ele queria vir. Mas ele não a encarnou. Então a questão é, por que isso é um problema grave para doutrinas do cristianismo? Porque a encarnação é fundamental na fé cristã. Fundamental. Né? Há outras coisas também fundamentais. A ressurreição, por exemplo. Mas a encarnação é. Agora, olha que impressionante. Se eu não tenho carne, se isso aqui é uma imagem, se eu não sou material, se eu não sou matéria, então eu também não morro. Logo, eu não coloquei aqui, mas não há morte de Cristo. Cristo não morreu pelos nossos pecados. Quem não morre também não ressuscita. Então também não há ressurreição. Então, ainda tem um outro detalhe, né? Jesus também não pode ter nascido de Maria, obviamente. Né? Primeiro, porque ele não tem corpo. Segundo, porque se ele tivesse nascido de Maria, ele teria sido mais uma vez submetido ao poder do mal e matéria. No estrito dualismo. Logo, Jesus simplesmente apareceu. Aí eu não me lembro agora em detalhes se ele apareceu já com a idade avançada. Apareceu. Aquela imagem fantasmagórica, vamos dizer assim, espectral, ela simplesmente aparece. Se ele é Deus, de fato Deus teria esse poder, claro. Né? Lógico que Deus teria esse poder. Assim como ele ascendeu ao céu, sem que a matéria dele voltasse para a terra, vamos dizer assim, né? Poderia ter aparecido também, mas não apareceu porque ele nasceu de Maria. Ele teve corpo, ele cresceu, se alimentou e tal. E ele, por causa disso, teve uma morte. E também por causa disso, ele teve uma ressurreição. Então você percebe o tanto que o gnosticismo é problemático para a doutrina cristã, né? E contra isso era preciso responder. Outra tinha peso, ela tinha peso, também por causa do postulado que ele defendia, tinha crédito. Não era uma coisa que as pessoas que passavam desapercebidas, você pode pegar água, que não tinha resposta na demanda social. Então é isso. Tinha apelo, né? Tinha apelo social, tinha cultura, porque já era, pelo menos nessa época que o gnosticismo tinha 250 anos, 200 anos de existência, obrigado. Então não era nada, assim, bom, era diferente, tem outras características também. Por exemplo, nem todo mundo tem espírito. Lembra? O espírito não é bom? Porque você deveria ter perguntado, por que o espírito está na carne, afinal de contas? Por causa do problema da criação do mundo, os espíritos ficaram presos em corpos maus. É interessante também observar o seguinte, se a matéria é completamente má, então eu tenho que mortificar a matéria, concorda? Por isso eles eram ascéticos ao extremo. Mas nem todos. Olha que interessante. Alguns pensavam, se a matéria é completamente má e o espírito é completamente bom, e o espírito não pode ser destruído pela matéria, então eu posso fazer o que eu quiser com a matéria que não vai ter afeto ao meu espírito. Então, libertinagem. Daí eu posso fazer o que eu quiser. Os dois extremos eram viáveis. Né? Então havia um conjunto de gnósticos do extremo da libertinagem e havia um conjunto do extremo do ascetismo. Né? E tudo isso tem implicação nas doutrinas cristãs. Né? Oi? Então, a gente procurou pela igreja toda hoje o controle e não encontrou. Está dentro do armário? Não, eu não encontrei, procurei. Também Vamos lá. Maniqueísmo, pessoal. É o seguinte, bom, aqui a gente avança mais ou menos uns 100 anos, né? A gente vai lá para o século III, mais ou menos 214. Aliás, é 214 que Mani nasce, M-A-N-I, Mani. E aí o maniqueísmo, o Mani é o seguinte, ele é filho de um homem que faz parte de uma seita religiosa qualquer lá. Então ele cresce nesse contexto dessa seita. Aos 12 anos de idade ele recebe uma revelação. Essa revelação diz para ele pelo menos uma coisa certa, que ele precisa sair daquilo ali e se preparar para um outro aspecto religioso que vai acontecer em outro momento. Aos 24 anos, portanto mais 12 anos depois, ele tem uma inspiração transcendente qualquer, que diz para ele que Zoroastro, o Buda, ou o próprio Jesus foram profetas que começaram a anunciar aquilo que Mani terminaria. Eu vi um comentário esses dias no livro que eu estava lendo de que existem características lá no islamismo parecidas com o maniqueísmo.
porque o Maomé também diz que todos os profetas anteriores são válidos, exceto pelo fato de que ele é o último, né? Ele é o último profeta. Então, ele recebe uma inspiração transcendente, eu não estou falando divina, porque não é, mas transcendente, de que ele agora vai iniciar um novo momento, ou um momento final. Aliás, ele não é bobo, não. Ele é ninguém menos do que a encarnação do Paráclito. Só o Anderson sabe o que é Paráclito. Porque o Anderson fez teologia. Paráclito é o Espírito Santo. Então ele é uma encarnação do Espírito Santo, não é qualquer coisa, né? Então ele cria mas acontece com ele o seguinte: ele começa a pregar esse tipo de evangelho, vamos dizer assim, esse tipo de fé, em alguns lugares como a Ásia, por exemplo, e logo depois ele é preso por causa desse tipo de problema religioso, dizendo que todo mundo está errado e ele está certo. Ele é preso, e ele fica preso por tantos dias, de forma tão agressiva lá, amarrado, que ele acaba morrendo muito logo. Mas ele tinha discípulos, por isso que o maniqueísmo perdurou por pelo menos 200 anos. E aí, vamos lá então para as características do maniqueísmo. O Mani aqui como último profeta, como eu coloquei, e é também dualista, semelhante, mas não idêntico ao gnosticismo. Então não vou nem repetir, né? É semelhante, mas não é idêntico. E aí o que acontece? O problema é que ele também, aí termina aqui, né, então, já passa para o neoplatonismo. O problema, aliás, o problema mais grave do maniqueísmo é que ele nega aspectos doutrinários da fé cristã que são fundamentais. Todos aqueles estritamente ligados a Jesus, né? Então Jesus não é carne, não encarnou, portanto não morreu e portanto não ressuscitou. Só aí já tem 3. Jesus também não é filho de uma mulher, não tem um nascimento virginal. E obviamente Jesus, para ter o poder que tem como Deus, ele precisaria não estar ligado a nenhuma carne. Então, nesse sentido, ou você acreditava que ele tinha uma ligação com a carne, mas diminuía o seu poder, ou que ele não tinha ligação com a carne. Então, essas eram características do maniqueísmo. O maniqueísmo existe uma controvérsia bem acadêmica de quanto do gnosticismo há no maniqueísmo. Há muita coisa semelhante, mas com características próprias, como por exemplo essa de profeta final, né? Não existia isso de profeta final no gnosticismo. O que existiu no gnosticismo é uma coisa que eu já pensei por conta própria, que tem a ver com o calvinismo, que é assim: se Deus separou apenas algumas pessoas para a salvação, no gnosticismo só algumas pessoas têm espírito. Obviamente só essas vão passar a eternidade. Na verdade, seria bom as pessoas que estão arrumadas, elas sem espírito, né? Então, seria o João de espírito. A forma de perceber que a pessoa tinha um espírito era a sua conduta, né? Era a conduta. Exatamente. Você vai ter a conduta na rotina. Isso mesmo. Então, olha só, pessoal. A gente vai encerrar aqui com o neoplatonismo. Esse slide é bem maior, mas ele não era para ser encerrado hoje mesmo, não. Eu fiz o slide do capítulo inteiro e o capítulo de hoje a gente vê só a página 30, né? Porque é só os inimigos externos. Né? Então a gente tem aí o neoplatonismo. O neoplatonismo, o neoplatonismo não era completamente ruim para a fé cristã. Aliás, ele não era exatamente ruim para a fé cristã. O problema era a leitura que você... Porque, pessoal, olha só. Quando você vê um fenômeno, isso é humano, tá? Quando você contempla um fenômeno qualquer, você tem sempre alguma percepção sobre esse fenômeno. Não importa se é certo ou errado, se é grande ou pequena, se é demorada ou não, se é perene ou se é, né, se é perene ou se é curto. O que importa é, você tem sempre uma percepção daquele fenômeno. Essa percepção dos fenômenos, ela pode estar sendo construída na sua cabeça por causa de uma estrutura intelectual que você já tem, ou não. Por exemplo, eu vejo um fenômeno e como cristão, discípulo de Cristo, com base no que eu aprendo sobre as Escrituras, eu avalio aquele fenômeno. Isso é a minha cosmovisão, certo? E o platonismo, para começo de conversa, é o pensamento de Platão. Então Platão escreve um monte de coisa, fala um monte de coisa que ele pensa e morre, e deixa um monte de escrito. Estudar o que ele pensa e dizer que sim ou que não, chama platonismo. Então eu estudo Platão, leio ele, aprendo com ele, e aplico o que eu... Por exemplo, o próprio Aristóteles, que era discípulo de Platão, não aceitava tudo o que ele dizia. O Aristóteles tem muitos pontos em convergência com Platão, mas muitos em divergência. Então, platonismo era isso, era simplesmente estudar um filósofo de 350 a 450 anos anterior. Até aí tudo bem. Aliás, há várias características
platonistas que são úteis para o nosso evangelho. Eu diria que o contrário é que é perigoso. Eu diria, Marcos, estou dizendo, né? Porque, por exemplo, você sabia que a reforma protestante, com os calvinistas, vão beber na fonte do Agostinho, que nós vamos ver logo mais em algumas aulas, e o Agostinho bebeu na fonte do Platão. Os católicos, eles bebem na fonte do Tomás de Aquino, que também nós vamos ver lá na frente, mas esse Tomás de Aquino foi beber não na fonte do Platão, mas do Aristóteles. Então, algumas características da nossa fé cristã, que nós aprendemos com os nossos antepassados, vêm de platonismo e outras vêm de aristotelismo. O platonismo não é completamente ruim nem completamente bom para o cristianismo, mas também o aristotelismo não é completamente ruim nem completamente bom. Cabe a cada um, e isso vai acontecendo de tempos em tempos, selecionar aquilo que, segundo o Espírito Santo, é apropriado para nós ou não. E o neoplatonismo não era completamente ruim, mas ele acabou ocasionando problemas para a fé cristã. E um dos problemas é que o modo de salvação da alma tem base em aspectos sugeridos e avançados, vamos dizer assim, pelo Platão, e não por Cristo. E não por Cristo, não pelos apóstolos, não pelo Novo Testamento. Né? Então essas são características que o neoplatonismo... Eu estou falando bem superficialmente sobre o neoplatonismo, porque ele não é um problema em si. O neoplatonismo é aquilo que eu falei, ele é uma cosmovisão a partir da qual eu julgo um fenômeno. Aliás, quem não sabe o que significa teoria, a melhor definição de teoria que eu conheço é essa. Teoria é a lente através da qual eu vejo um fenômeno e julgo. Certo? Por isso que há teorias boas e ruins. Certo? Tem um escritor cristão que se chama Norman Geisler, inclusive morreu agora, não tem nem 2 meses. Ele foi um dos maiores apologistas do nosso tempo, né? E ele tem um livro que ele diz bem claramente assim: existem várias cosmovisões, mas apenas uma está certa. Isso parece bastante arrogante, não parece? Você vai falar isso na UNB ali, você está louco, você vai ser espancado ali mesmo. Eles nem te levam lá para o CA, lá no fundo, é lá na rua mesmo. É lá no minhocão mesmo. Se você falar isso lá, é uma arrogância de um tamanho que não... Eu quero que vocês leiam o livro, eu não sei o nome dele agora não, mas eu vou pegar o nome e vou mandar para vocês na semana que vem. Eu comprei esse livro ano passado, eu li o primeiro capítulo desse livro, é fundamental para vocês aqui. O livro todo, mas o primeiro capítulo. Porque nesse livro, o autor, que não é esse Geisler que eu falei, mas é outro, ele diz o seguinte: o cristianismo é a única religião certa que tem no mundo. Quer saber por quê? Ele explica lá. A gente precisa estar com isso na ponta da língua. Porque a gente vive num tempo que, como todos os tempos sempre foram, diversos em termos de cosmovisão, em termos de espiritualidade, né? Então, por que o cristianismo está certo e o islamismo não está? Tem que saber. Não é porque você vem para a igreja há 50 anos que você é cristão, não. Você é cristão porque você tem o Espírito Santo habitando dentro de você e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Concorda? Você não é cristão porque você frequenta a igreja há 20 anos. Você é cristão porque você tem o Espírito Santo. Por que o cristianismo é certo em relação ao budismo? E assim por diante, né? Então eu estou dizendo isso por quê? Porque existem várias cosmovisões. O neoplatonismo é só mais uma. Acontece que existem alguns aspectos da cosmovisão islâmica que são o mesmo que o nosso. Por exemplo, eles são monoteístas, nós também somos. Esse é pelo menos um aspecto que é convergente entre cristianismo e islamismo. Mas existem outros aspectos que são divergentes, então a gente precisa saber. Então o neoplatonismo tinha várias convergências com o cristianismo e algumas divergências. E essas divergências eram, por exemplo, uma delas é que a salvação da alma está em ascetismo, em contemplação, em meditação. Né? Você medita muito, contempla muito, reflete muito e faz nada, ou seja, é ascético, você está mais próximo de conseguir sua salvação. Essa linguagem não é a linguagem do cristianismo. A linguagem do cristianismo é confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você será salvo. Pronto. Só isso que você salva. Por isso que é loucura para os outros. Né? É loucura mesmo. A complexidade do gnosticismo, por exemplo, morria de rir de uma simplicidade como essa. Que confessar Cristo como Salvador e Senhor e serei salvo? Não tem lógica, é muito simples. Né? Há uma complexidade muito maior na construção humana para eu simplesmente sair por aí dizendo que eu sou cristão e devia ser salvo. Bom, é claro que há uma obra do Espírito. Se a obra do Espírito não acontece, não há salvação. Aliás, é nesse ponto exato que existe o problema do calvinismo e do
do arminianismo. Porque no calvinismo não há nenhuma ação do homem. Eu não digo Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador e portanto eu serei salvo. Não é nessa ordem, eu digo e serei salvo. É o contrário, eu fui salvo, por isso eu digo que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Opa, mas você foi salvo por quê? Porque o Espírito Santo me escolheu. Ah, mas eu não queria. Ah, queria sim. Graça irresistível, está lá na Tulipa. É muito doido. Está lá nos 5 pontos do calvinismo. É loucura e Eu gosto de algumas características. Eu gosto de algumas. Sabe qual que eu mais gosto? Vou botar essa pulga na orelha de vocês aí, ó. A que eu mais gosto é a seguinte. Mais uma. Você não me falou que tinha 32, não? Achei que você não tinha nenhum. Tudo bem. É só comprar meu 5. É, agora cadê o Cid? É o seguinte, eu acho que faz sentido o seguinte. A Bíblia diz, todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Primeiro ponto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, todos nós merecemos ir para o inferno e ponto final. Não tem choro nem raiva. Tá. Acontece que Deus não deve para ninguém a salvação, porque Deus tem que ser justo. Justiça é dar aquilo que nós merecemos. Eu estou falando em passo a passo. Voltando. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, todos merecem morrer. Justiça é dar aquilo que se merece. Justiça seria Deus dar todo mundo para o inferno. Deus não tem nada a ver com o seu pecado e muito menos com a sua condenação. Então, ele não te condenou. Porque o problema do arminiano, do batista, é que ele acusa o calvinista de falar assim: Deus não seria injusto de separar alguns para a glória e outros para o inferno. Deus não separou ninguém para o inferno. Todos estão separados da glória de Deus. Deus não escolheu que ninguém fosse para o inferno. Então, Deus está olhando uma situação e está dizendo assim: eu não escolhi que ninguém fosse para o inferno. Eu vou passar a eternidade sem ninguém. É eu, Jesus e o Espírito Santo de novo na eternidade. E aí, essa conversa na Trindade seria: Senhor, mas então faz o seguinte, então separa alguns para passar a eternidade com a gente. Aí um outro da Trindade diria: quem? Qual critério? Aí um outro da Trindade, são 3, dá para 3 conversar. O outro diria: não tem critério, então não pode separar ninguém. Daí Deus fala, o Pai fala: então o critério é a minha vontade. É soberano e eu que mando nela. Então eu vou separar uns para mim. E eu não tenho nenhuma dívida com aqueles que eu não separei, porque eles pecaram e estão separados da glória de Deus. Eu não tenho nada a ver com a condenação deles. Então, uma coisa importante para vocês: se vocês quiserem ser arminianos, não tem problema nenhum. Mas não digam que o calvinista sai dizendo por aí que Deus é injusto porque Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação. Deus escolhe uns para a salvação, mas não escolhe ninguém para a condenação. Mas eu quero dizer que, inclusive está em vídeo gravado, eu não sou calvinista, mas também não sou arminiano. Aí você expira agora, né? Aí você expira como se tá. Não. Eu sou isso aqui, ó. Eu vou escrever o que eu sou. Eu achava que o cara que contratou aqueles caras para trabalhar e pagou pelo preço. Eu paguei aquela, o dinheiro é meu. Eu sou isso aqui, ó. Quem foi esperto e curioso, vai pesquisar durante a semana. Eu não sou calvinista, mas também não sou arminiano igual a maioria de vocês aqui. Eu não acredito que o ser humano, por conta própria, decide por Cristo. Porque uma das coisas que eu gosto do calvinismo é a depravação total do homem. Ele é totalmente depravado. Ele não consegue entender a diferença entre o céu e o inferno, entre obedecer a Deus ou não. Na minha percepção, eu sou molinista. Como eu não vou explicar o que é molinismo, porque não é o caso, porque já são 10 de 10, então você, por conta própria, vai descobrir o que é molinismo e na próxima aula a gente faz um debate. Certo? Então, olha só, ficamos aqui, não faz barulho, a gente vai lá ainda. Ficamos aqui no neoplatonismo, certo? Na próxima aula teremos aí a sequência, os erros dentro da igreja. Aí teremos marcionismo, ebionismo, nem está completo lá o slide, tá vendo? Ebionismo e perseguições imperiais e assim por diante, certo? Então concluímos aqui no neoplatonismo. Beleza? Alguma colocação? O que mesmo? Arminianos. Você não é calvinista, né? Talvez você seja arminiano. Talvez você seja molinista. Pois é, talvez você seja molinista. Essa questão, pessoal, vou até completar a ideia aqui do irmão Anderson.
essa questão, ela não tem implicação para a nossa salvação, tá? Você não vai servir Deus melhor ou pior se você for calvinista ou molinista. Isso é só discutir o sexo dos anjos. O que significa discutir o sexo dos anjos? Significa saber se anjo é macho ou fêmea. Não tem a menor implicação para a eternidade. Eu decidi ser molinista por duas razões. Primeiro, porque eu não queria ter que ficar dizendo como calvinista que eu não sabia. Eu não gosto de não saber. Aliás, é por isso que eu estudo história. Uma vez a Vitória me perguntou: papai, por que você estudou história? E eu respondi: por isso. Como assim? Você não perguntou por quê? Eu estudei história? Então, por isso. Ela não entendeu de novo. Eu disse: porque eu quero saber por que as coisas. Por isso que eu estudo história. Então, eu não gosto de ficar sem saber. Por isso que eu fui procurar saber. E aí eu achei que só tinha duas opções: molinismo e, quer dizer, calvinismo e arminianismo. E aí eu pensei: vou lá estudar as duas. De repente, eu entendi que existe uma terceira via. E essa via, para mim, faz muito mais sentido. Eu só sou dos três. Eu conheço assim. Em termos de predestinação ou não, só tem três. Agora, se eu posso dizer, só tem três. Se continuar estudando, pode encontrar outro. Ou então para criar um arnoldismo. Daqui a 100 anos a gente vai dar lá os arnoldistas que estão cristã não. Mas tá agora. Se você não for no Piauí, Deve ter alguma lá. Lá no sul. deve chamar correntismo. Correntismo. Continua estudando, você vai achar. Achar o corrente Olha, está indicando algumas coisas. Mas é sério, pessoal. Isso aqui é só para a gente discutir teologia, porque nós temos uma classe de história do cristianismo e faz parte das doutrinas cristãs. Quando a gente estiver passando pela reforma protestante, a gente vai falar sobre isso. Não tenho medo de falar sobre isso. Não deixem de vir na próxima aula, porque eu falei sobre isso hoje. Porque tem alguns que some quando começa a falar de teologia. Não corram da teologia, não sejam covardes. Esse molinista não tem nada a ver com aquele perito, não. Molinho. Perito? Ele é perito, descobre tudo. Não, tem a ver com um padre católico chamado Luiz Molina. É bolinho. É palestra. Molinho, né? Se você é presbiteriano, sabe a base, você é bíblico, sabe? A gente precisa saber o porquê da gente estar em determinado lugar. Eu vou te falar, eu fico doente quando eu não sei o porquê de alguma coisa. Meu combustível de vida é saber o porquê das coisas. Sabe? Tipo assim, está acontecendo isso agora. Quero saber o porquê. E, aliás, quando eu descobri o porquê das coisas, eu vi um novo porquê para mudar a situação. Faz sentido para mim. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado, Pai, porque concluímos mais uma aula, mais uma classe. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria. Te agradecemos porque estamos aqui para aprender as causas de por que nós somos como somos hoje como cristãos. Mas eu acho que mais importante nessa classe, Pai, é nós sabermos como, não o porquê, mas como o Senhor conduziu a sua igreja em 2000 anos. Porque o Senhor é soberano sobre essa igreja, porque ela é sua noiva. E o Senhor a conduz da forma que apraz ao Senhor. Então nós estamos aqui, na verdade, estudando a forma como o Senhor cuidou dessa igreja durante 2000 anos. E nós te agradecemos porque queremos aprender isso. Te peço que o Senhor agora receba o culto que prestaremos ao Senhor. E nos ensine, Pai, a sermos encontrados pelo Senhor como adoradores que adoram o Senhor em verdade e em espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém.